Graças a Deus. Parabéns para você, igreja. Parabéns para nós, 130 anos. Que alegria poder estar fazendo parte dessa história, dessa igreja histórica, sobretudo desse momento histórico. Hoje pela manhã nós tivemos um culto já de celebração, de aniversário, de adoração ao Senhor, e nós ouvimos uma reflexão através do reverendo Juarez, que levantava a seguinte questão: o que é a igreja? O que é a igreja? E a gente se lembrou que a igreja ela tem origem divina, ela se expressa na comunhão dos santos, e ela tem uma missão intransferível, inegociável. Isso é a igreja. Eu queria seguir no mesmo raciocínio e agora talvez meditar acerca de como é a igreja. Como é a igreja? Como é que a gente vive? Como é que a gente é reconhecido ou precisa ser reconhecido? E para nossa reflexão, nossa meditação, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Um texto que está cravado no início do Sermão do Monte, quando Jesus vem falando com seus discípulos, e aqui é o texto que ele fala sobre ser a luz do mundo. Mesmo assentado como você está, mais reverente à palavra do Senhor, quero convidar você para acompanhar comigo. Mateus capítulo 5, 14, 15 e 16. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Palavra viva e poderosa, palavra que instrui, que edifica, que constrói, mas que também tem poder para destruir aquilo que precisa ser destruído para ser refeito. Palavra que é santa e que é poderosa. E a Tua presença faz com que essa palavra se torne palavra de vida e dá a ela eficiência e eficácia para operar em nós coisas que nós não podemos nem mesmo imaginar. Tem misericórdia da Tua igreja que completa 130 anos e ensina-nos um pouquinho mais essa noite sobre como nós precisamos ser, para a glória do Teu nome e para louvor do Teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Como é que é a igreja? De saída, a gente precisa se lembrar que a igreja é, na verdade, a comunidade, por assim dizer, dos discípulos de Jesus. A igreja, antes de ser um prédio, a igreja, antes de ser uma denominação teológica, uma organização religiosa, é um povo que se reúne em torno de uma confessionalidade dogmática, a igreja é uma comunidade. E eu gosto muito da expressão que eu ouvia muito do reverendo Levi Correia, hoje pastor na igreja Presbiteriana da Silva Jardim, ele falava que igreja é mutirão. Eu gosto muito dessa expressão. Igreja tem a ver com a gente. Igreja é fruto do nosso ajuntamento em torno de Jesus. E quando a gente fala sobre ser comunidade de discípulos, esse texto é muito significativo. Primeiro porque discípulos, no tempo de Jesus, no hebraico talmidim, os talmidim, por assim dizer, eles não eram somente aqueles que ouviam os ensinamentos de um rabi, de um mestre ou de um rabino, e simpatizavam e falavam: eu gosto de ouvir aquele rabino, eu gosto de ouvir aquele mestre. É muito mais do que isso.
Os talmidim, eles rompiam com essa barreira de simplesmente ouvintes ou espectadores de um rabino, mas eles se tornavam literalmente seguidores desse rabi. E para tal, era necessário que esses discípulos fossem discipulados, que esses discípulos aprendessem a mensagem e o modus vivendi, ou seja, que essa mensagem tomasse forma e conteúdo no dia a dia daqueles que se dizem ou que se diziam seguidores de Jesus. É por isso que a gente tem aqui diante de nós um compêndio que Mateus investiu uma escrita bastante com bastante conteúdo, que é o chamado Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, é importante a gente pensar que muitas vezes a gente vê o Sermão do Monte e a gente pensa que é o sermão de uma multidão. Um sermão para uma multidão, e não é necessariamente isso. Essa expressão Sermão do Monte é por condições geográficas, por localização geográfica, pelo local onde ele foi proferido, mas o Sermão do Monte foi um sermão proferido por Jesus, eu quero fazer um recorte histórico aqui para chamá-lo assim, um rabino, discursando aos seus talmidim, exclusivamente aos seus discípulos. Se você quiser acompanhar comigo, só para entender melhor isso, comecinho do capítulo 5, mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar, por gentileza, diz assim, que vendo Jesus as multidões, ele sobe ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. A ensiná-los quem? Os seus discípulos. Então havia-se uma multidão, havia-se um grande número de pessoas, mas os seus seguidores eram aqueles chegados, eram aqueles mais próximos, e eram aqueles que estavam interessados em aprender um pouco mais sobre como ser um discípulo de Jesus, como ser alvo da pregação de Jesus, como se tornar de fato não somente um ouvinte, um espectador, mas alguém cuja mensagem se torna viva, faça sentido. E é importante a gente entender um pouquinho do contexto histórico, embora rapidamente. Há um texto em Mateus, capítulo 11, a gente sempre precisa voltar nele. Mateus 11, de 28 a 30, Jesus tem uma expressão que é o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Note os verbos, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descansos para as vossas almas. Via de regra, nós usamos esse texto para pensar assim: eu estou cansado, a minha vida está pesada demais, está difícil continuar assim, então eu vou até Jesus, está certo, fique tranquilo. Jesus é sempre abrigo no temporal, é sempre refúgio certo, está sempre nos acolhendo e trazendo alívio para nós. Mas a palavra jugo, que Jesus conclama ali os seus discípulos a tomar sobre si, e logo vem o verbo aprender, é uma expressão de cunho hebraico. E o que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é, em síntese, o olhar de Jesus para a Bíblia Sagrada, ou para as Sagradas Escrituras, assim chamada na época. Mais especificamente sobre a Torá, o Nibim e o Ketubim, Pentateuco, os Profetas e os Salmos. Então, Jesus olhava para todo o texto, todo o material escrito que tinha na época, e ele fazia-se uma releitura. A gente encontra corriqueiramente no Sermão do Monte Jesus dizendo assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí ele diz, por exemplo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, né, e odiarás o teu inimigo. E ele então fala assim: olha, você tem que amar o seu inimigo e orar por quem te persegue. E a gente passa a ter um problema grave aqui, porque ele leva a categoria da compreensão das Escrituras para um nível, como dizem os jovens, nível hard. Né? E a coisa vai ficando assim, cada vez mais densa. Mas esse é o jugo de Jesus. É o olhar de Jesus para as Escrituras. E então, quando ele começa a trazer o seu olhar, a gente podia chamar aqui o olhar de cosmovisão. É a forma como Jesus expande o seu olhar
e traz para perto da realidade dos seus discípulos possibilidades de aplicação prática das Escrituras. É por isso que a gente vê no Sermão do Monte Jesus fazendo o tempo todo comparações, usando parábolas. E ele faz comparações com a palavra que é traduzida para nós aqui por mundo, do grego cosmos, de onde vem cosmovisão. E mundo aqui extrapola a ideia de planeta, extrapola a ideia de um ambiente, mas traz consigo a ideia de uma cultura. Traz consigo a ideia de uma forma estabelecida de viver por parte daqueles que estão em desacordo, ou aqueles que ainda não conhecem, melhor dizendo, a palavra de Deus. E Jesus, sobre essa cultura, ele traz a realidade da cultura do reino. Ele começa a trazer, olha, é possível. É possível que você perdoe, é possível que você ame, é possível que você viva de tal maneira, mesmo diante dessa cultura. E ele começa a trabalhar essas duas realidades paralelas, essa tensão entre o mundo e o reino, que não são alheias entre si, mas que se confundem. E então Jesus começa a trazer uma outra perspectiva acerca do cosmos, sobre o mundo, mas sobretudo como é que é possível que a cultura do reino prevaleça. Mas aí a gente está falando sobre igreja. E aí a gente precisa se lembrar que igreja não é uma coisa nova. A palavra igreja, por exemplo, está traduzida na versão em latim, é uma versão em latim da Bíblia chamada Septuaginta, por sinagogue, que é de onde a gente vem, de onde vem a palavra sinagoga. E se a gente for levar a palavra igreja a termo, considerando, inclusive, que nós ouvimos hoje de manhã no sermão do reverendo Juarez, quando Jesus diz para Pedro, quando argumenta acerca de como é que o povo estava dizendo, estava interpretando Jesus, e eles falam, o povo acha que o senhor é meio parecido com Jeremias, João Batista, Elias, alguns profetas, e ele então diz, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro então profere aquela expressão emblemática, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus fala, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, note o que ele diz, edificarei a minha igreja. Então eu posso dizer que está implícito nisso que tem muita igreja. Mesmo na época de Jesus, essa ideia de ajuntamento em torno de uma confissão de fé comum, ela é própria da cultura hebraica. Então a gente começa a entender que Jesus estava reunindo discípulos em torno do seu jugo, Jesus estava formando discípulos através do que a gente chama de discipulado, e essa formação, esse ajuntamento de pessoas, essa aglomeração, Jesus chamou, essa é a minha igreja. Essa é a igreja que eu estou organizando. E é interessante que a palavra hebraica, a palavra grega para igreja, é a palavra eklesia. Ela é a junção de duas expressões, ela tem um prefixo ek, que dá a ideia de extrair, e o verbo klesia é uma declinação do verbo kalel, que traduzindo seria chamar. Então, o que a gente chama de igreja, literalmente, seria um chamado para fora. A gente começa a entender, então, que Jesus está formando um grupo de discípulos, e esse grupo está se formando, está se tornando uma aglomeração de pessoas, uma comunidade de seguidores, mas cujo propósito é viver a partir de um chamado e um chamado para fora. É por isso que é importante a gente entender o Sermão do Monte como Jesus dizendo que existe uma realidade, mas nós somos chamados para fora dessa realidade. Não como aqueles que são chamados para viverem alienados desse mundo, mas para entendermos de fato qual é a nossa missão, o nosso propósito e a razão de viver nesse mundo. E aí, a gente então vai ver Jesus falando sobre as bem-aventuranças. E logo após de falar sobre as bem-aventuranças, não é o texto objeto da nossa meditação aqui, ele fala que os discípulos são como o sal da terra, e ele usa muito bem essa alegoria. O sal da terra, se ele se tornar insípido, não serve para mais nada. E ele então chega no texto da nossa reflexão. Vós sois a luz do mundo. E logo de cara a gente precisa perceber aqui
A primeira palavra que Jesus usa, vós. Vós significa, no primeiro momento, que nem todos são. Vós sois. Vós, discípulos, sois, mas nem todos são. E, portanto, há uma característica, ou há características, melhor dizendo, que diferenciam quem é e quem não é. Por isso que ele diz, vós sois a luz do mundo. E ele começa a construir a identidade da igreja a partir disso. É importante a gente lembrar aqui, queridos, que quando o autor está falando sobre luz do mundo, ele não está pensando na luz ou na lâmpada como a gente tem hoje. Que você chega ali e acende. A palavra luz aqui dá a ideia de tocha. Naquela época não tinha energia elétrica, você sabe bem disso, não preciso nem lembrar você. Então, para ter luz, tinha que ter fogo. E, portanto, se ele está falando, se ele usa essa alegoria aqui, a gente precisa lembrar que para ter fogo é necessário fazer fogo, é necessário manter o fogo, e é necessário saber utilizar o fogo, para que ele não se apague. Porque quando a gente lê assim, só Jesus, vós sois a luz do mundo, a gente não para pensar nisso. E a riqueza da expressão do ensinamento de Jesus começa a abrir a nossa mente para o que Jesus está querendo dizer. E ele diz, vós sois a luz do mundo, ponto. E logo na sequência dessa pequena frase, ele já vem com uma negativa. Não se pode. E não se trata aqui, não se pode, não se trata de uma proibição, mas de uma designação objetiva de propósito, uma razão de ser. Ou seja, só é se for assim. É impossível que seja de outra forma. Ou melhor, de outra forma não seria o que é. Isso é filosofia. E a palavra pode, não, eu sei que você entendeu, gente boa, né? Só é, porque se não é, não seria. É mais ou menos isso. E a palavra pode, ela tem a mesma raiz, quando ele fala não pode, preste atenção nisso, a gente está destrinchando o texto, já, vem comigo que você vai entender. A palavra pode, ela tem a mesma raiz da palavra poder, utilizada por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, no clássico texto missionário, quando ele diz, quando ele é arguido por alguns discípulos sobre quando é que ele vai voltar, qual será o tempo da volta de Jesus, e ele diz, não vos compete saber os tempos ou eras que o Pai escolheu para a sua própria autoridade, e no versículo 8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então quando ele fala não pode, ele está dizendo que não existe outra possibilidade. Ele está impondo uma condição. E essa condição vem na alegoria. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E isso é uma expressão extremamente óbvia. Para trazer a ideia de algo que é inegociável. Ele diz, é impossível você construir uma cidade no alto de um monte e essa cidade não ser vista. Então, quando ele pega essas duas expressões, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade, a conjunção dessa expressão que Jesus está usando aqui, trazem para a gente as prerrogativas que ele está literalmente ensinando para os seus discípulos, ou o que tem por trás da ideia de ser luz do mundo. E acerca dessa marca distintiva, dessa razão de ser, a gente descobre pelo menos 4 lições acerca de como a igreja precisa ser. No versículo 15, que a gente leu, a parte A do versículo, logo na sequência, Jesus então diz, não se pode, ou nem se pode, ou melhor, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador. A ideia aqui, a palavra candeia, aqui dá a ideia de vela,
Então, você deve ter feito essa experiência quando você estava lá no primário, que você acende uma vela e você coloca em cima de alguma coisa, de um prato, e você vem então com um copo ou um pote e você abafa. O que acontece? O fogo apaga. Essa é a ideia. Jesus falou, olha, ninguém acende uma vela e coloca ela debaixo do alqueire. A palavra alqueire aqui é a ideia de uma cumbuca. Lá em Minas, eu falei cumbuca, que o povo ia entender bem. É um pote, alguma coisa que abafa. E ele fala, ninguém faz isso. Pelo contrário, você acende uma vela e ele diz aqui, você coloca no velador. A ideia de um candelabro, um castiçal. Então a primeira coisa que me vem à mente aqui, sobre como a igreja deve ser, é que a nossa estrutura não pode sufocar a nossa natureza. Nós temos uma estrutura de respeito. E eu não estou só me referindo, presbítero Zeca, ao prédio, que é uma estrutura de respeito, mas, sobretudo, a forma como a gente se organiza, tudo isso que é fundamental do ponto de vista funcional, mas não do ponto de vista natural. Se em algum momento a nossa estrutura começa a sufocar a luz que há em nós precisamos repensar. Porque a natureza da igreja, como disse Jesus, vós sois, é o verbo ser, vós sois a luz. E, queridos, eu desconfio que às vezes a gente se permite apagar facilmente, desanimados no meio do processo por conta desse ou daquela condição, ou daquela reunião que não deu certo, que o pastor não deu atenção para mim, ou porque eu disse, é muito burocrático. Meu irmão, minha irmã, a natureza precisa ser muito mais importante do que a estrutura. Eu sei que às vezes você vem aqui na igreja e você achou assim que o culto estava meio desanimado, né? O pianista estava carcando a mão no piano, atrapalhando tudo o resto da banda tocar. O coral estava meio, tinha umas duas pessoas ali roucas e tossindo. O pastor estava meio com sono, querendo terminar logo para ir ver o resto da Copa do Mundo. Aí você fala, o culto hoje não estava bom. Eu preciso lembrar você que o culto não tem que estar bom. O culto não é para você, meu irmão. O culto é para Jesus. E quando a gente começa a identificar essas coisas, e a gente vem para a igreja, e ao invés de sair daqui animado, a gente sai desanimado, é porque a estrutura está sufocando a sua natureza. E não é assim que a gente vive. A natureza precisa suplantar a estrutura. Segundo lugar, ele na parte B, então ele diz, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador. E aí ele diz, e o que acontece? E alumia a todos os que se encontram em casa. Como é que a igreja deve ser? A nossa igreja precisa entender que a nossa agenda tem que priorizar o discipulado. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus não gastava tanto tempo correndo atrás de milagre. Aliás, são pouquíssimas as narrativas bíblicas que a gente vê uma intencionalidade primeira de Jesus, como, por exemplo, em João capítulo 4, que diz que Jesus estava indo para a região da Galileia e era necessário passar por Samaria. Né? Aquele pretexto, se você me permite dizer assim, para encontrar aquela mulher samaritana lá no tanque de Jacó. As outras vezes, Jesus era surpreendido por milagres ou por situações onde ele teria que manifestar esse poder que a gente chama de sobrenatural. A maior parte do tempo, Jesus andava ensinando, investindo nos seus discípulos, ajudando-os a entender as Escrituras. É por isso que ele diz que quando a candeia está posta no lugar, a primeira coisa que ela faz é iluminar todos quem? Os da casa. É importante a gente lembrar aqui de uma expressão que a gente encontra em Romanos capítulo 10, de 13 a 15. Você conhece essa expressão? Ele vem construindo a ideia da evangelização, da importância da fé como dom que vem através da palavra. Ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E mais, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas ou as boas novas. Queridos, nós, graças a Deus, e eu quero pedir licença para você que de repente está nos visitando, eu tenho o privilégio e encho o peito para dizer que essa igreja é uma igreja missionária. E eu digo mais, esse é o coração que bate nessa igreja. Porque a igreja não faz missão, a igreja é missão. E a igreja, quando ela não vive e não respira missão, ela morre. Mas para que haja missão é necessário que haja um entendimento disso. E isso a gente constrói no dia a dia. Isso a gente constrói no discipulado. Às vezes nós pensamos que, e hoje nós vivemos esse momento maravilhoso aqui na igreja, recebemos, acho que foi mais de uma dezena, né, pastor, muito mais, né, de membros, novos membros, alguns exclusivamente por batismo e profissão de fé, né? E agora, a gente às vezes acha que, bom, então eu ouvi o evangelho, eu aceitei Jesus, eu fiz lá a classe de catecúmenos, eu fui batizado, fiz minha profissão de fé, pronto. Não. Isso é só o começo. Você precisa continuar frequentando núcleos familiares, você precisa procurar alguém para caminhar junto, você precisa desenvolver a sua fé. Apóstolo Paulo traz a exortação: desenvolvei a vossa salvação. É necessário que haja esse crescimento, mas para isso a nossa agenda precisa priorizar o discipulado. E não basta nós, pastores, dizermos assim: olha, nós estamos aqui, principalmente pastores, mas incluindo presbíteros e obreiros de modo geral, mas aqui representados por nós, pastores, dizemos: olha, nós estamos agenda pronta e aberta para você. É só você vir aqui que nós vamos ter o prazer de conversar, de discipular você. Se não houver uma contrapartida da sua parte, isso não vai acontecer. E nós vamos ficar aqui tomando um cafezinho e lendo um livro, que é bom demais. Mas é necessário que a gente entenda o valor do discipulado. Terceiro, versículo 16, a parte A. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A gente está dizendo então, como é que é a igreja? Como é que precisa ser a igreja? Nossa estrutura não pode sufocar nossa natureza, nossa agenda tem que priorizar o discipulado. Em terceiro lugar, nossa vida cotidiana precisa testemunhar a nossa fé. Nós não podemos nos olvidar do testemunho diário. Porque aqui dentro, das portas para dentro, irmãos, todo mundo é um mais crente que o outro, uma beleza. E outra, está todo mundo bem. Você pergunta: tudo bem, irmão? Tudo bem. E a gente chega até a ser bom no sentido de a gente ver a pessoa e falar assim: a paz do Senhor, irmão. Todo mundo crente, uma beleza. Mas quando a gente sai daqui, aí é que é a hora de ser crente. É por isso que essa é uma prerrogativa que Jesus diz: assim também, assim como a luz, assim como o fogo, assim como a chama que brilha, que alumia, que aquece, dessa mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens. E olha, uma designação aqui clara também de propósito: para que vejam as vossas boas obras. Isso me remete à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. E a gente doutrinariamente conhece bem a expressão do versículo 8, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele diz: não é fruto de obras, ou seja, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E a gente às vezes para aí, mas o texto continua dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós precisamos levar nossa fé para a vida cotidiana. Nós não podemos resumir a nossa fé a um momento de culto. Nós precisamos testemunhar. Aliás, Jesus Cristo disse isso no versículo que citei agora há pouco, quando ele, lá em Atos, dá sequência à vida apostólica, ao apostolado, ao ministério apostólico, já quase no momento do Pentecostes, na descida do Espírito Santo, ele usa a palavra testemunha de um modo muito claro: recebereis poder, que a gente usou aqui agora há pouco, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis
minhas testemunhas. Você quer saber se você é de fato alguém em quem o Espírito Santo habita? Analise o seu cotidiano. Você é testemunha de Jesus? Esse é o parâmetro. Quarto e último lugar. Nossa estrutura não pode sufocar nossa natureza. Nossa agenda tem que priorizar o discipulado. Nossa vida cotidiana precisa testemunhar nossa fé. Mas ele termina dizendo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nossa missão tem que resultar na glorificação do Pai. Tudo que nós fazemos precisa exaltar o nome do Senhor. Não podemos exaltar nossa igreja por 130 anos. Não podemos exaltar nossa denominação por 130 anos. No caso, muito mais, quase 160, aqui no Brasil. Mas nós precisamos exaltar o Pai por tudo que Ele tem feito na nossa vida e na nossa história. É por isso que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. A propósito em ser luz. Não é luz para ficar brilhando como purpurina. É luz para brilhar como chama acesa, como tocha acesa, que ilumina, que aquece, que testemunha, que ensina, que promove maturidade espiritual, mas, sobretudo, que resulta na glória do Pai. Não podemos enviar missionários para fora do país, para qualquer lugar do mundo, para dizer nós somos uma igreja missionária. Não podemos manter uma associação comunitária presbiteriana que desenvolve projetos de ação social na cidade para dizer nós somos uma igreja engajada na vida pública. Não! Nós precisamos dizer que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome dEle, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Vós sois a luz do mundo, queridos. Como é que a gente é? A gente é a luz do mundo. E não pode ser de outra forma. Se você quer ser igreja, se você quer continuar sendo igreja do Senhor, você precisa se atentar para esse aspecto tão importante do discipulado. Torne-se um discípulo de Jesus, de fato. Aproprie-se da mensagem do Sermão do Monte e faça disso a sua vida. Então, a nossa luz brilhará e a igreja continuará sendo privilegiada nessa cidade, nesse país e nos 4 cantos do mundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.